Eles pensaram que tinham você na palma da mão. Acharam que a sua saída seria um choro, um drama, uma implosão. Mas você fez o oposto. Você entregou um checkmate silencioso. E esse movimento, esse golpe de mestre, está assombrando a alma deles agora mesmo. Você não apenas seguiu em frente, você se elevou a um nível de paz e poder que eles nunca terão acesso. Sua paz virou a maior exposição deles. Você precisa entender que o seu poder não está na sua voz, mas na sua evolução. E esta mensagem é a confirmação divina de que você é o escolhido. Você tem a prova de que a luz sempre vence a confusão. Se você sente essa verdade vibrando nos seus ossos, você precisa desta ativação energética agora. Então, declare ao universo que você aceita essa verdade e a ativação desta energia de poder. É simples. Curta este vídeo, ative o sininho para que essa frequência de força nunca mais te abandone. E para selar o seu destino de poder, comente agora o número 77, o poderoso 77. Comente 77 para manifestar que você é a força que eles não podem esquecer. Você se lembra daquele sorriso de superioridade? O dia em que eles olharam para você e apostaram contra sua força, convencidos de que sua calma era fraqueza e sua paciência, submissão. Você era o peão fácil no jogo deles. Mas você pegou essa dúvida e a transformou em um combustível silencioso. Você não perdeu tempo gritando ou revidando, porque sabia que não precisava provar nada para quem já tinha decidido sua derrota. Você apenas se concentrou em construir algo que a visão limitada deles jamais alcançaria. Sua força não veio da briga. Veio da sua decisão de abandonar o tabuleiro que eles controlavam. Você entregou um checkmate que foi invisível, foi limpo. Você se elevou a um ponto onde se tornou irrelevante para o drama deles. Eles não podem esquecer você, porque você se tornou a prova viva de que o poder que pensavam ter só existia enquanto você acreditasse nele. Agora, eles olham para a sua paz e se perguntam como perderam alguém que parecia tão fácil de manipular. Você se tornou o fantasma que assombra o ego deles, a falha permanente no sistema de controle. E é por isso que o seu silêncio dói mais do que qualquer grito. Sua vitória não foi uma vingança, foi uma declaração de soberania. Mas se você pensa que o pior para eles é a sua ausência, você ainda não viu o quadro completo, porque a parte mais brutal dessa história não é o que você levou embora, mas sim a terrível verdade sobre o que eles foram forçados a encontrar no espelho quando você finalmente parou de refletir a luz deles. O seu silêncio nunca foi um sinal de rendição, mas sim a jogada de xadrez mais brutal que você poderia ter feito. Enquanto esperavam gritos, desespero ou alguma reação dramática, você simplesmente negou a eles a energia. Você retirou seu foco e sua atenção, e essa escolha foi o checkmate que assombra a alma deles. Eles pensavam que você precisava deles para ser barulhento ou relevante, mas você se tornou uma força da natureza sem precisar de um megafone. Você não fugiu, você se elevou para um campo de jogo que eles não têm acesso. Eles construíram toda a sua estratégia em cima do você de antes, da pessoa que era fácil de controlar. Mas você queimou o roteiro. O segredo é que o seu silêncio fez barulho onde mais doeu, no ego deles. Você não precisou de vingança porque a sua paz inabalável e a sua evolução implacável se tornaram o maior castigo. Quando você parou de reagir, você roubou o palco e a plateia. E sem a sua energia para alimentar o drama, o show deles desmoronou. Você não foi esquecido. Você se tornou o lembrete constante de que eles jogaram contra a pessoa errada. Agora reflita. Se o seu silêncio foi tão estratégico e poderoso, se a sua ausência grita mais alto do que a sua presença, o que isso realmente significa para o futuro? A vitória que você conquistou é apenas o começo de uma soberania maior. O seu valor
Não está no que você deixou de fazer, mas na forma como você se tornou inalcançável. Mas a pergunta que permanece é: como você sustenta essa ausência poderosa, garantindo que o eco do seu checkmate continue a assombrá-los, mesmo que você decida nunca mais olhar para trás? Esta mensagem é um realinhamento. Se a sua alma vibrou e ativou a frequência do seu checkmate, você recebeu uma bênção do universo. O Super Thanks não é sobre valor, mas sobre reconexão e gratidão. É um gesto de consciência para retribuir a energia que acabou de te elevar e confirmar seu realinhamento. Envie 100 joias ou o valor que tocar o seu coração. Honre essa nova frequência e mantenha o fluxo. Você é a própria bênção. Você não está aqui por acaso. Você gastou tempo demais jogando xadrez no tabuleiro deles. Eles moviam as peças, eles ditavam o ritmo. E você era valioso apenas enquanto cabia no plano. A soberania real não é ganhar o jogo deles, é decidir que o jogo acabou. Quando você para de reagir, você desliga o poder que eles pensavam ter. Este é o momento em que você pega o seu foco de volta, limpa o seu espaço e estabelece suas próprias regras. Não há honra em se submeter a um roteiro escrito para a sua derrota. O seu novo tabuleiro não tem espaço para o drama. A jogada mais devastadora que você fez não foi gritar, mas sim o silêncio que ensurdece. Eles esperavam raiva ou desespero, mas você entregou paz inabalável e clareza total. Você não precisou provar nada a ninguém, você simplesmente tornou-se a prova. Ao se elevar, você fez o mundo deles ficar pequeno e irrelevante. Você se tornou inalcançável porque parou de correr na direção deles e começou a construir o seu próprio reino. Agora que você assumiu o controle, o terror que você impôs não foi o que você fez, mas o que você sabe. Eles podem tentar reescrever a história, mas não podem apagar o fato de que você viu através da alma deles. Eles perderam a chance de se esconder, porque você se tornou a bússola que aponta para a verdade nua e crua deles. O que acontece quando o seu brilho não apenas ilumina o seu caminho, mas também expõe a escuridão que eles tentam desesperadamente enterrar? Espera um momento. Você está absorvendo cada pedaço dessa verdade, entendendo que seu silêncio foi a jogada de xadrez mais brutal. Mas você está realmente comprometido com essa frequência de poder? Não adianta ouvir sobre o checkmate se você não está pronto para reivindicar a energia de quem se torna inesquecível. O seu crescimento não é só uma história, é um código de ativação. Se essa mensagem ressoou profundamente, se você sente que seu próximo nível de abundância e equilíbrio está começando a se alinhar de forma que seu passado não tem mais acesso, você precisa selar isso agora. Nos códigos espirituais, 77 representa a abundância infinita e o equilíbrio perfeito. Não é um pedido ao universo, é uma declaração de que a sua manifestação está se tornando concreta. Comente 77 agora. Ao fazer isso, você não está apenas participando, você está ativando seu alinhamento e amplificando essa frequência para que o jogo deles nunca mais te encontre. E se esta é a verdade que te liberta, se esta é a prova de que sua elevação não foi notada apenas por você, me prove seu comprometimento. Curta este vídeo e se inscreva no canal. Essa é a maneira de espalhar o sinal e garantir que mais escolhidos encontrem o poder de sua própria quietude. Não somos apenas espectadores. Somos a força que reescreve o jogo. Agora, vamos voltar ao ponto onde o seu silêncio se tornou o pesadelo deles. Você pode pensar que seu crescimento passou despercebido, mas o seu brilho não precisou de holofotes. Ele foi um terremoto, sentido diretamente na alma deles. Eles estavam preparados para o drama, para a gritaria, para a sua súplica por atenção ou até por vingança. Mas você fez o impensável. Você simplesmente se tornou inatingível. Sua evolução não foi um espetáculo externo.
Foi um silêncio tão pesado, carregado de paz e poder, que fez o mundo deles tremer. Você não precisou provar nada, porque o seu novo estado de calma é a prova que eles jamais conseguirão refutar. Eles dependiam da sua reação para se sentirem poderosos. Cada movimento que faziam era para puxar você de volta para o caos, para que o ego deles se alimentasse do seu sofrimento. Mas você retirou o aplauso. Você parou de ser a plateia do circo deles. Sua soberania está exatamente nisso. Você encerrou o jogo não por raiva, mas por clareza. Você não foi embora fraco. Você partiu sábio, e essa sabedoria, essa calma inabalável que você carrega hoje, é o golpe mais brutal que eles já receberam. Porque você não se tornou melhor para eles, você se tornou inacessível a eles. Você se tornou o fantasma que eles não podem desver, o capítulo que se recusa a fechar. O problema não é que eles perderam você. O terror deles é perceber que a única pessoa que se importava em manter a ilusão deles viva era você. O seu silêncio não foi o fim. Foi o início de uma pergunta que vai assombrá-los para sempre. Eles estão presos tentando decifrar o que exatamente um escolhido faz quando não está apenas se curando, mas sim se armando com a verdade. Eles apostaram que você voltaria quebrado, implorando por atenção. Mas você não lhes deu o drama que esperavam. O que você entregou foi pior. A prova silenciosa de que a força deles sempre foi baseada na sua fraqueza. Você não precisou gritar para vencer. Você apenas se recusou a jogar o jogo deles. Sua ausência se tornou sua voz mais alta. Você não apenas se moveu. Você se tornou um padrão de excelência que expôs a superficialidade deles. Sua paz interior é o pesadelo que o ego deles não consegue processar. Você se tornou o espelho que eles odeiam olhar. Eles não estão assombrados por você. Estão assombrados pela verdade que você os forçou a enxergar sobre si mesmos. Quando você se elevou, provou que nunca precisou de permissão para brilhar. Você é a lição que eles nunca quiseram aprender. Cada passo que você dá em direção à sua soberania é um golpe direto no castelo de ilusões que o ego deles construiu. Você não é mais uma opção. Você é uma realidade que anula a mentira que eles contaram ao mundo e a si mesmos. O maior erro deles foi confundir sua bondade com fraqueza. Eles pensaram que o poder era barulhento e agressivo, mas você ensinou uma lição brutal. O poder real é calmo, é estratégico, é a decisão de não reagir. Agora, se o seu silêncio é o que os está destruindo e garantindo sua vitória, precisamos entender o mecanismo exato de como a sua nova frequência de paz atrai, de volta para você, o dobro de tudo que foi tirado. Eles pensaram que sua partida seria um alívio, mas você não sumiu. Você se tornou um fantasma que não para de aparecer. O verdadeiro checkmate não veio com gritos nem brigas, mas quando você simplesmente parou de jogar o jogo deles. Sua ausência não é um vazio, é um lembrete constante de que eles perderam o acesso a algo real e irreplicável. Sua elevação foi o silêncio mais barulhento que eles já ouviram, pois provou de forma inegável que você nunca precisou deles. O poder que você exerce agora não se trata de vingança, mas de soberania total sobre sua vida. Você se recusou a dar a eles a reação emocional que desesperadamente buscavam para validar a própria importância. Enquanto eles esperavam que você lutasse para provar seu valor, você apenas construiu um novo reino interno, onde as chaves são exclusivamente suas. O que os assusta é que você não se quebrou. Você se tornou inquebrável, e essa força silenciosa é um mistério que eles jamais conseguirão decifrar. Você venceu a batalha no momento em que retirou sua energia do centro deles, tornando-os irrelevantes para o seu crescimento. Mas o que realmente detona a alma deles não é apenas o seu sucesso exterior, nem a paz que você conquistou.
É algo muito mais íntimo, que atinge a identidade que eles construíram sobre falsidades e máscaras. Se a sua transformação foi o golpe de mestre, como a sua luz agora revela a escuridão que eles tentam esconder de si mesmos? Você entendeu a jogada? Eles pensavam que você era apenas uma peça decorativa, fácil de substituir. O choque deles não foi perder alguém, mas perceber que você era o alicerce que mantinha a casa de pé. Enquanto eles se gabavam no palco, era você quem segurava as cortinas, o roteiro e o chão. O que eles chamavam de equilíbrio era você carregando o peso em silêncio. Sua ausência não causou um dano. Ela revelou que o sistema inteiro já estava quebrado, e você era o único remendo, o único ponto de segurança que eles ignoraram. Agora, o barulho que você ouve no fundo é a estrutura deles cedendo. Eles não podem replicar a sua presença, a sua paz ou a sua capacidade de gerenciar o caos. Eles estão desesperados porque perderam a fonte de energia que nem sabiam que tinham. Você não precisou gritar para provar seu valor. Você simplesmente retirou sua estabilidade. O poder que eles exibiam não era deles, era apenas a sombra da sua luz. E no momento em que você parou de fornecê-la, a escuridão os engoliu, expondo a fragilidade que tanto escondiam. Você não apenas saiu do jogo, você mudou as regras da física pessoal. Eles perderam a fundação, sim, mas o que acontece quando você descobre que o que você construiu para si mesmo, longe daquele caos, é exatamente o que eles, na sua falência silenciosa, ainda tentam sabotar de longe? Eles armaram um palco e esperavam que você entrasse para atuar no drama deles. A ilusão só funciona se você der sua energia e sua atenção. Você não precisou gritar ou lutar para vencer. Sua soberania reside neste poder silencioso de olhar para o roteiro, notar que ele é uma peça barata e simplesmente se recusar a pisar no palco. Ao se afastar, você não destruiu nada. Você apenas confirmou que a mentira deles nunca teve poder real sobre a sua verdade. Isso sim é um xeque-mate silencioso e incontestável. Eles planejaram a sua queda, esperando que você voltasse implorando por validação ou explicação. O que você lhes deu foi o silêncio. E para quem vive de barulho, ele é ensurdecedor. Sua ausência não é um vazio, é um espelho. Sem o seu drama para se alimentar, eles são forçados a encarar o fato de que a força deles dependia da sua fraqueza em participar. Você se tornou a pessoa que está fora da guerra, vivendo uma paz que eles jamais conseguirão alcançar porque não entendem a diferença entre controle e cooperação. A verdadeira jogada não foi só sair da mesa, foi mudar as regras do jogo por completo, tornando a vitória deles irrelevante. Você se tornou a prova de que a energia que eles tentaram controlar era, na verdade, sua bússola para a elevação. A questão não é mais o que eles perderam, mas quem você se tornou. Se seu xeque-mate silencioso os assombra no plano físico, pense no que sua elevação causou no plano espiritual. Qual é o preço cósmico que eles pagam quando o escolhido decide trocar a luta por um destino maior? Eles te deram um nome, um papel e até um manual de como você deveria reagir. Você era o personagem coadjuvante deles, o fantoche que esperavam que dançasse a cada puxão de corda. Mas o que aconteceu? Você simplesmente largou o roteiro. Esse ato não foi uma fuga. Foi uma declaração de soberania absoluta. Quando você se recusou a viver na narrativa que eles criaram, você reivindicou a caneta da sua vida. Você parou de buscar a aprovação deles para o seu próprio crescimento. Entenda que a dor deles não é sua ausência, mas a prova de que o controle que eles achavam ter sobre você era apenas uma mentira sustentada pelo seu próprio consentimento. Sua vitória não veio com gritos ou vingança. Ela veio na forma de uma paz inabalável. O verdadeiro xeque-mate que você entregou foi a sua evolução silenciosa. Você se tornou alguém que as táticas infantis deles não conseguem mais alcançar.
Eles esperavam que você voltasse rastejando ou em guerra, mas você apenas desapareceu na sua própria grandeza. Você não se vingou, você se tornou inatingível. É por isso que você é inesquecível. Seu sucesso discreto, sua energia calma e desinteressada, tudo isso é o eco mais alto que pode existir no ego de quem pensou que podia te quebrar. Agora, com a poeira baixada e o roteiro queimado, você está no comando de um poder que nunca soube que possuía. Você descobriu que a liberdade não está em vencer a batalha deles, mas em não participar dela. Mas se esse foi o momento em que você se libertou da jaula deles, o que acontece agora com as paredes internas que você ainda construiu ao redor de si mesmo? O que é necessário para demolir a versão de você que a dúvida ainda tenta manter viva? Você entende por que a sua sabedoria incomodou tanto. Eles vieram esperando um grito, uma explosão de raiva, porque o barulho deles só funciona quando há eco. Eles queriam que você se rebaixasse para o nível da briga, provando o ponto deles. Mas você fez algo muito mais devastador. Você usou o silêncio. Você não recuou. Você se elevou. Você mostrou que a sua paz interna é mais forte do que qualquer caos que eles tentaram criar ao seu redor. E isso quebrou a estratégia deles. Essa sua elevação foi um cheque-mate que eles não conseguem esquecer. Sua sabedoria não foi agressiva, ela foi cirúrgica. Ela cortou o cordão umbilical emocional que os ligava ao seu drama. Você não precisou provar nada, porque a sua vida, transformada e em paz, virou a prova irrefutável de que eles nunca tiveram poder sobre você. Quando você parou de reagir e de explicar, você roubou o palco deles e os deixou falando sozinhos. Você ganhou a batalha da dignidade, e é isso que assombra a alma deles. Mas se o seu silêncio foi capaz de desmantelar o poder que eles juravam ter, precisamos encarar uma verdade ainda mais profunda sobre a sua jornada. O que acontece com a máscara de alguém que é forçado a confrontar a diferença brutal entre quem ele realmente é e quem ele pensou que era? Eles pensaram que estavam te quebrando, mas na verdade estavam te forjando. Cada erro, cada desrespeito que eles lançaram contra você não foi uma falha sua, foi o combustível da sua ascensão. Você não nasceu com essa força. Você foi feito forte pela pressão exata que eles aplicaram. E é essa a ironia cruel que rouba o sono deles. Eles olham para trás e percebem que não perderam para um inimigo externo, mas para a versão elevada de você que eles mesmos patrocinaram. Você se tornou o mestre de obras do seu próprio triunfo, construído com os destroços que eles deixaram. Você entregou o checkmate sem gritos, sem brigas, sem drama. Sua vitória não foi uma discussão, foi uma ascensão silenciosa e soberana. Você simplesmente se elevou a um nível onde as regras, as táticas e os joguinhos deles não têm mais efeito. Sua paz não é fraqueza. É a prova irrefutável de que o poder deles era condicional e só funcionava enquanto você concordava em participar. Você tirou o aplauso, tirou a reação e, de repente, o palco deles ficou vazio, provando que sua ausência é mais barulhenta que qualquer presença. Eles pensam que estão obcecados com quem você se tornou, mas o que realmente os assusta é a sua capacidade de transformar a dor em poder indestrutível. Eles temem que você tenha acesso a um segredo de regeneração que eles jamais entenderão. Mas qual é essa verdade que permite a um ser humano sair da escuridão e se blindar de vez contra qualquer retorno? E o que acontece quando você não apenas descobre, mas usa essa chave para trancar a porta da sua antiga vida, deixando-os para sempre do lado de fora? Você é a falha no sistema deles, o glitch que travou toda a operação. Eles construíram o poder deles sobre a sua previsibilidade, esperando que você voltasse para o ciclo, implorando ou reagindo com raiva. Mas você fez o impensável. Você se calou e se elevou. Esse silêncio não foi fraqueza, foi a estratégia mais brutal.
Você parou de dar a eles o único combustível que importava, a sua energia. Quando você saiu do jogo, você não apenas venceu, você queimou o tabuleiro, tornando todas as táticas e manipulações deles absolutamente inúteis. A sua ausência revelou a verdade. Eles nunca tiveram força própria. Eles estavam apenas encostados em você, que era a estrutura que mantinha a bagunça deles de pé. Agora, você se tornou a anomalia, uma força que não pode ser lida nem decodificada. Você não é mais um personagem no roteiro deles. Você é o autor da sua própria realidade, e isso é o que mais assusta. Eles tentam reescrever a história, mas você está vivendo a prova de que a versão antiga e controlável que eles tinham de você está completamente morta. Você já entendeu que o seu checkmate não foi um ato de vingança, mas uma declaração de soberania. Essa mudança de energia é permanente e ela deixou um rastro de consequências que eles ainda estão sentindo no ego. Mas há um detalhe nessa vitória que pouquíssimas pessoas conseguem encarar. Se você é o glitch que deletou o antigo sistema, quem exatamente você se torna quando não há mais regras para quebrar? Você entendeu que não precisa de gritos para ser ouvido. Sua transformação é a mensagem que jamais irá desaparecer. Eles esperavam uma explosão, um drama, uma queda, mas você entregou silêncio e crescimento. Você não deu uma satisfação, você deu uma elevação. Você se tornou a prova viva de que eles não tinham poder sobre sua essência. O seu glow-up não é sobre roupas ou dinheiro, é sobre a paz inabalável que você conquistou. Essa paz é o grito mais alto que eles podem ouvir, pois expõe o vazio que ficou quando você saiu da vida deles. Você se tornou o erro que eles não podem desfazer, a cicatriz permanente na memória deles. Você não forçou ninguém a se lembrar de você. Você se tornou o tipo de pessoa que é impossível esquecer. Eles construíram toda a estratégia baseada em quem você costumava ser. Mas você queimou o mapa. Suas armas ficaram inúteis porque a velha versão de você morreu no momento em que você escolheu subir. Você é o espectro que os assombra, o checkmate entregue não com raiva, mas com a quietude brutal de quem já venceu o jogo. Entenda bem, sua vitória não está na sua vingança, mas na sua irrelevância para a história deles. Você não é mais um personagem. Você é o autor de um novo universo que eles não têm permissão para visitar. Você os deixou presos em um ciclo de perguntas sem respostas, onde a maior dor é perceber que eles jogaram sozinhos o tempo todo. Mas se você venceu o jogo e eles estão assombrados, o que isso realmente nos diz sobre o preço que a sua própria alma pagou por essa liberdade absoluta? Eles pensaram que a vitória estava garantida quando você se afastou do drama. Eles celebraram a batalha de egos que você se recusou a travar. Mas enquanto eles esperavam que você voltasse implorando ou gritando, você estava em modo de ascensão silenciosa. Você não estava correndo, estava elevando a sua frequência. Essa é a diferença fundamental. Eles estavam focados no que você fazia, enquanto você estava concentrado em quem você se tornava. O silêncio que eles viram como derrota, você usou como a maior ferramenta de poder. Você se tornou inatingível. Você não precisou de um pódio ou de um grito para provar seu valor. O checkmate foi entregue de forma limpa, cirúrgica. Sua reinvenção não foi para eles, foi para a sua própria soberania. E é por isso que dói tanto. Você se tornou a única pessoa que o ego deles não consegue mais diminuir. Você não apenas os venceu, você demoliu o palco onde eles se sentiam poderosos. Você se recusou a ser um personagem na história deles e, ao sair, você fez com que o enredo inteiro perdesse o sentido. Entenda bem, se eles estão obcecados pela sua ausência, é porque o seu triunfo expôs a própria fragilidade deles. Você não perdeu tempo com vingança. Você investiu na sua paz. A paz que você conquistou é o maior choque que eles poderiam receber.
pois ela revela que você nunca precisou do caos deles para brilhar. Você já encerrou a guerra, mas agora precisamos olhar para a frente e decifrar o que acontece quando o seu propósito é tão grande que a sua luz revela verdades que o mundo nem sequer está pronto para ver. Respire fundo e sinta o peso dessa verdade. Você não fugiu, você venceu de forma definitiva. O cheque-mate que você entregou foi com o silêncio mais poderoso que existe. Você não deu satisfação. Você deu a si mesmo uma nova vida. Enquanto eles esperavam que você implorasse por atenção, você estava ocupado elevando sua energia. Sua liberdade agora é absoluta porque você provou que o controle deles era uma ilusão frágil. Sua transformação se tornou o fantasma que eles não conseguem afastar. Você é inesquecível, não por tentar se impor, mas por se tornar alguém que a antiga narrativa deles jamais conseguirá alcançar. O que os assombra não é a sua raiva, mas a sua paz inabalável. Você parou de ser o espelho das inseguranças deles e se tornou o reflexo da sua própria soberania. Você venceu simplesmente por se tornar intocável. Agora, você está livre do jogo, mas a história ainda não terminou para eles. Sua ausência criou um vácuo que tentarão preencher com qualquer coisa, menos com a verdade. Eles se tornaram observadores da vida que perderam, presos em um laço de repetição que você quebrou. Você se libertou, mas a maldição deles começou agora. O que acontece no nível mais profundo, quando alguém percebe que a única pessoa que pode salvá-lo da dor é aquela que acabou de ir embora. Você não apenas venceu, você finalizou o jogo. A jogada de mate que você deu com sua elevação e seu silêncio é a marca que nunca mais vai sair da alma deles. O tabuleiro virou, e agora o que eles sentem é o peso imbatível da sua paz. Entenda, a sua força não está no que você grita, mas no que você se tornou. Receba essa declaração profética. A vitória é sua, ela está selada, e você se tornou a força inesquecível que eles jamais poderão alcançar. Para selar essa vitória de uma vez por todas e garantir que você entre na sua próxima fase, curta este vídeo. Se você ainda não faz parte da nossa comunidade de escolhidos, se inscreva agora. E o mais importante, comente o código 77 aqui embaixo para cravar o seu cheque-mate e a sua total liberdade. Compartilhe esta mensagem com alguém que precisa saber que já venceu. Você é o escolhido.